Olá, Ana. Olá! Tudo Tudo bem? bem? Bem, e com você? Tudo jóia. Que prazer falar com você. Prazer é todo meu, Ana. Olhando você, parece que o tempo não passa, né? Pra você, Ah, para as outras meninas. que Mesmo isso? rostinho. Eu acho que é o esporte, né? A gente que muita gente fala, nossa, mas o que que você faz? O que que você fez? Eu acho que é o que a gente fez a vida toda, né? É a vida regrada, a gente muito pouco noitada, né? Ninguém fumava, ninguém bebia. Depois que a gente foi se soltando um pouco mais, mas a maior parte do tempo a vida é muito regrada, né? É verdade, Ana. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Hoje é a live de número 41 com Ana Paula Henkel. Ana Paula, que pela seleção jogou duas Olimpíadas, Barcelona e Atlanta, depois mais duas Olimpíadas pelo vôlei de praia, foi bronze em Atlanta 96, prata no Mundial de 94, pelos clubes, campeã mundial pelo Leite Moça, que foi o título mais importante, e além do Leite Moça, passou pelo Mackenzie, Lacqua de Fiore, Davene Paulistano, entre outros. Ana, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por esse bate-papo, por relembrar conosco a época de Nestlé, e é um prazer imenso ter você conosco. Ana, Ah, o fala prazer pra é gente para meu. começar. Fala pra gente para começar como o voleibol entrou na sua vida, conta a sua carreira, os clubes que você passou, suas competições. Fala um pouquinho pra gente, Ana. Bom, eu acho que o voleibol assim entrou na minha cabeça como menina. Eu acho que eu tinha 8 para 9 anos. Eu me lembro que aquela Olimpíada de 1980 em Moscou, que teve o boicote americano, depois em 84 teve o boicote dos soviéticos. Aquela Olimpíada de 1980, eu me lembro que me marcou muito aquela. Deve ter muita gente muito nova que não vai saber o que eu estou falando, mas na cerimônia de despedida, o ursinho Misha chorando, que foi uma movimentação do estádio todo, das pessoas com as plaquinhas. Vão no Google, gente, é muito lindo. E aquela Olimpíada me marcou muito, e eu falei, nossa, eu quero fazer parte disso aí um dia, eu quero ir em Olimpíada um dia. Aí a próxima, que foi 84, que foi inclusive aqui em Los Angeles, foi a nossa geração de prata, né? Bernard e Montanaro e William, e aí aquela geração despertou bastante curiosidade. O vôlei foi aquele boom no Brasil, né? E aí, naquela Olimpíada de Los Angeles, eu tinha 12 anos, aí eu falei, eu quero ir numa Olimpíada. Aí a minha mãe entrou na sala, eu estava assistindo o jogo do Brasil, e e ela me falou alguma coisa e eu respondi para ela: eu vou numa Olimpíada um dia, mamãe. E ela falou: vai sim, filha, vai sim. E aí eu fiquei apaixonada por vôlei ali em 84. E alguns anos depois, se eu não me engano, 88, acho que era 87, 88, preparando para a Olimpíada de 88, a seleção masculina foi treinar em Lavras, onde eu morava, onde eu nasci, onde eu morei durante muito tempo. E depois eles passaram uma semana lá. Depois teve uma série de jogos no sul de Minas, entre Minas e Bradesco, que era Bradesco era Bernard, Bernardinho, Minas era o Pelé, o Helder, então assim, que depois se tornaram grandes amigos. E aí ali, naquela época onde a seleção masculina passou uma semana em Lavras, eu fui escolhida para ser uma das gandulas, que ficava nos treinos deles pegando bola, limpando bola. E ali eu fiquei encantada com o que eles faziam, com como eles jogavam, e tenho autógrafo de todos eles. Já mostrei para eles os autógrafos deles que eu peguei quando eu tinha 14 anos. E ali me despertou e eu falei: é isso, eu quero fazer isso. Legal.
E dali você foi para onde? Qual foi sua sequência nos clubes, os clubes que você passou? Aí dali eu fiz eu tinha uma amiga da minha mãe que ela morou em Belo Horizonte, ela conhecia todo mundo do Minas e me levou, convenceu a minha mãe, falou: olha, a Ana Paula ama vôlei, vamos levar a Ana Paula para fazer um teste no Minas. E aí eu fiz uma peneira no Minas e é engraçado que eu lembro a roupa que eu tava e muito nervosa porque as meninas já jogavam bem melhor do que eu, né? Mas eu já era muito alta e eu tinha uma certa habilidade ali com o vôlei, era uma coisa orgânica, uma coisa nata, porque eu ficava até 1 da manhã batendo bola na parede do meu quarto. A minha mãe tinha que chegar e falar: para, ninguém aguenta mais essa bola na parede. Eu tinha pôster de todo mundo, eu sabia o nome de todas as jogadas. E aí essa minha amiga a Selma convenceu a minha mãe e meu pai, falou: não, a gente tem que levar a Ana Paula para fazer um teste no Minas. Aí eu fiz esse teste dessa peneira no Minas e tive que aguardar um tempo até a próxima turma. Aí joguei poucos meses no Mackenzie e depois fui para o Minas e lá fiquei muitos anos e é uma casa muito querida que eu amo Minas. Legal, Ana. Aí do Minas foi quando você veio para Sorocaba, né? Pro Leite Moça. Isso. Aí do Minas a gente foi vice-campeão, aí depois no outro ano a gente foi campeão em cima da Colgate, e aí depois eu tive a proposta para ir para o Leite Moça, e foram 3 anos assim em Sorocaba que eu amei a cidade, as pessoas. Eu sou do interior, né, de Minas. Então, Sorocaba, para mim, morar em Sorocaba, eu estava em casa, eu me sentia em casa. Era o seu Zé da padaria, que a gente pegava fiado, paga depois. É uma vida muito gostosa. Então, eu me sentia muito em casa em Sorocaba. E eu tenho, assim, um amor gigantesco por esse tempo na minha vida. Legal, Ana. Ana, falando de Sorocaba e da Nestlé, o que você pode falar para nós da estrutura da Nestlé e comparando com os outros clubes, em que essa estrutura se destacava? Olha, é uma pergunta injusta para os outros. Porque a Nestlé, o leite moça dava para a gente espirrava e tinha um médico na sua frente. Era uma estrutura física, uma estrutura técnica, era uma estrutura emocional, as pessoas cuidavam da gente como se fôssemos assim da família mesmo, né? Então não tinha, é uma receita que não tinha como dar errado, porque a gente não pode falar que existe perfeição no mundo, né? Mas perfeição só Deus, mas ali foi o mais perto de um esquema perfeito que eu vivi, porque o time era muito bem pensado, as peças eram muito bem pensadas, a comissão técnica, a comissão médica, os fisioterapeutas, a escolha assim, do apartamento que você ia morar, onde você quer morar, que cor você quer a sua mesa, era um cuidado, um carinho, o que você está precisando. Você às vezes ficava doente com febre, alguém mandava uma sopa para sua casa. Então, assim, você vestia a camisa de uma maneira muito mais profunda do que apenas você fazer jus a um bom salário que você ganhava. Você vestia mesmo, você estava machucada, você queria jogar machucada, você não queria ficar de fora. Então foram anos assim de um aprendizado muito importante para mim, mas também de um lado que o esporte profissional às vezes ele é muito pragmático, né? Ele é aquilo, você vai ganhar X para fazer X mais 2 e isso e acabou. Se você não fizer, até logo. E ali em Sorocaba, no Leite Moça, a gente tinha tudo. A gente tinha esse pragmatismo de você ter que ter uma performance esperada, né, pelo que você foi contratada, mas se aquilo por acaso não acontecesse em algum momento da temporada ou de algum jogo, tinha uma outra parte que cuidava de você também
e que fazia, às vezes, você sair mais rápido de onde você estava, de algum buraco, de alguma nuvem que você estava, de alguma contusão, porque tinha esse lado muito humano ali que cuidava muito, não apenas das jogadoras, mas das meninas. E isso foi muito importante para mim. Legal, Ana. Ana, na época da Nestlé, na década de 90, você e a Simone Storm, que esteve aqui com a gente ontem, eram consideradas as maiores musas do voleibol. Como era para você considerar esse posto de musa do voleibol com a carreira de atleta? Era tranquilo, era tranquilo, porque na minha cabeça eu só queria jogar vôlei, eu não queria mais nada da vida. Então, para mim, jogar vôlei, viajar, ficar 3 semanas fora, às vezes tinha alguém que sentia mais, eu tô com saudade de casa. Eu não tinha saudade nenhuma, porque eu amava aquilo ali. Para mim, viajar jogando vôlei era absolutamente tudo que eu sempre imaginei desde 1984, né? Ou de 1980, a gente pode até falar assim. Então, essa história de musa, eu acho que não me atrapalhou muito, porque eu acho que no fundo eu nem levava muito a sério, porque o meu negócio era a paixão pelo vôlei. E eu vejo que depois, quando eu fiz a transição para a praia, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu organicamente, mas estendeu a minha carreira em alguns anos. Eu acho que se eu tivesse continuado na quadra, eu provavelmente teria parado de jogar mais cedo. E ali na quadra, na praia, eu também sentia isso. Eu cheguei na praia com 27 anos, 28, e eu olhava aquelas meninas e eu falava, eu quero fazer o que elas fazem. Era o mesmo sentimento de quando eu olhava os caras da seleção em Lavras e falava, eu quero jogar como eles jogam. Eu, aos 27 anos, olhava as meninas de mais expressão, de maior expressão, já muitos anos já na praia, e eu falava, eu quero fazer isso. Então, esse negócio de musa acho que nunca me atrapalhou, porque o vôlei sempre foi a minha maior paixão. Legal, Ana. Nossos amigos do voleibol, hoje nós desativamos os comentários, né? Em comum acordo entre eu e a Ana, que ela sofreu alguns ataques aí bem fora da realidade, muito injusto. Só oriento vocês antes de acreditarem em algum absurdo, que pesquisem antes de falar, né? Para não cometer injustiça com as pessoas, tantas quanto já foram cometidas. Até se você quiser, Ana, falar alguma coisa no final, eu abro espaço para você, fica à vontade. Então, nós abrimos as perguntas hoje o dia todo até as 17 horas. E a Tati Piauí, que jogou com você, pediu para perguntar se você lembra de uma semifinal do Paulista contra a Recra lá em Ribeirão Preto, que vocês chegaram do treino cansadas, dormiram, nem tomaram banho nem nada e tinha treino à tarde. Aí vocês não conseguiram acordar, tava todo mundo dentro do ônibus, aí que ligaram no quarto de vocês. Cadê vocês duas? Aí vocês foram na loucura pro ônibus, acordaram e foram direto correndo. Você lembra dessa situação? Eu acho que eu lembro, porque, se eu não me engano, o técnico era o Rizola, da Recra. Eu acho que já era pelo Leite, será que não era? Aí vocês foram jogar lá contra a Recra. Então, Acho que era o Serginho, não era? não, o time da Recra não era o Rizola? Ah, sim, o time da Recra, sim. Não era o Rizola? Eu me lembro, sabe por que eu me lembro desse dia? Porque a gente saiu correndo e eu quase trombei com o Rizola. Ah, tá. Por isso que eu acho que eu lembro desse dia. A Isabelle pergunta: como era a sua relação com os fãs? Eles faziam muitas loucuras por você? A gente viveu uma fase muito legal do vôlei, que acho que foi como a nossa geração foi a primeira geração de medalha olímpica, e acho que a nossa geração foi a primeira geração feminina assim que abriu muitas portas assim, até falando sobre nível técnico de treinamento, de como a nossa melhora, como Superliga também, né, como a Liga Nacional, ela foi muito importante, porque antes só se falava na Liga Italiana, né, até que a nossa liga começou né, a ser a mais bacana do mundo. Então, esse boom que teve
foi muito legal porque a nossa geração, ela viveu, de uma certa forma, o que a geração de 84 masculina passou, que era aquele boom, os fãs com os meninos, era figurinha de fazer álbum, era santinho, e a gente viveu isso no Leite Moça, a gente viveu isso nessa nossa geração, e muitos fãs, assim, muitos fãs. E na Olimpíada de 96, ainda não tinha internet, essas coisas, rede social. E eu me lembro eu não me lembro qual empresa que tinha um acordo que você mandava carta para os seus atletas na Olimpíada e essa empresa entregava as cartas na vila para gente. Então, eu me lembro que chegava carta assim na nossa vila e para as meninas do vôlei era sempre uma pilha enorme, gigantesca. Né? Eu me lembro que essa imagem assim de como essa nossa geração ela se dedicou muito, né? Então eu acho que passou também isso para as pessoas, para os fãs, uma geração que trabalhou muito para entrar para a história, para ser a primeira geração a ter uma medalha olímpica. Eu acho que isso passou muito mais para os fãs do que apenas a Musa, a Ana, ou a Fernanda, ou A, ou B, ou C, mas uma geração de mulheres muito aguerridas, né? E isso é bacana. Com certeza. A próxima pergunta, algumas perguntas, muitas pessoas fizeram a mesma pergunta, então eu não vou citar os nomes para não cometer nenhuma injustiça. Acho que um tema clássico que você sempre deve falar, sempre devem te perguntar. Atlanta 1996, semifinal, Brasil e Cuba. Brasil havia ganho delas na primeira fase e depois na semifinal o Brasil perdeu. O que você acha que faltou para a vitória? E como foi aquela confusão com Cuba? Se você realmente apanhou, teve até uma briga depois de comentários entre Fidel Castro, Ari Graça, foi um rolo só, né? Conta um Foi. pouquinho pra gente, Ana. Esses dias eu fiz uma live com a Fernanda e a gente deu boas Eu risadas. assisti. Mas assim, a gente deu boas risadas dessa época. A gente sabia que aquele jogo ia dar treta, porque para um lado ou para o outro, quem ganhasse, a gente sabia que aquele jogo ali, aquela semifinal, era a final, né, olímpica. Todo mundo sabia disso. Então a gente foi um jogo muito nervoso. Eu acho que não faltou nada. Acho que os dois times jogaram muito bem, né? E nos momentos chaves ali, elas tiveram uma performance talvez psicológica um pouco, de pegar 2, 3 pontos e sair na frente. Mas aí você vê, se você assiste o jogo todo, e eu assisti esses dias que eu estava passando, você vê que 1-7, o nosso time ele está muito bem emocionalmente. E aí você vê que no outro set, o nosso time, você vê que emocionalmente ele está um pouco abalado. Aí você fala, não vai sair disso. Mas aí no outro set a gente volta muito bem. Então, eu acho que por isso que se tornou um clássico, né? Porque os dois times muito bem tecnicamente, psicologicamente, e uma batalha técnica ali, né? Técnica e na rede, né? De bate-boca. E depois daquilo, como é que foi aquela guerra, aquela batalha? Depois foi aquela confusão ali que, né, foi transmitido para todo o Brasil e as emissoras não cortaram o sinal, né, continuaram transmitindo aquilo ali, e aquela confusão ficou ali uns bons 20 minutos, alguma coisa assim. E aí, os meus pais estavam na arena assistindo o jogo ali ao vivo. Então, quando acabou o jogo, eu fui encontrar os meus pais e demorei um pouco mais para ir para o vestiário. Eu fui a última a sair para o vestiário. Inclusive, o segurança que me chamou e falou: Olha, desculpa interromper, eu sei que você está com seus pais, mas você tem que ir porque já está fechando. E aí eu fui, ele foi me encaminhando para o vestiário, e quando a gente chegou, eram duas portas. Quando a gente chegou na nossa porta, estava fechada, já estava tudo apagando. E aí ele falou: você vai ter que dar a volta.
E eu não sabia que para dar a volta eu tinha que passar em frente o vestiário delas. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, eu não posso entrar, é por aqui. Me mostrou a porta. E eu fui. E nisso que eu tô mais perto do vestiário delas, eu tô ouvindo a festa, né? Festa no vestiário delas, uma festa. E eu falei, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Eu vou ter que passar por isso. E nisso tinha um biombo que você passava a primeira porta, aí tinha um biombo enorme assim, e você passava uma próxima porta e eu tinha que virar à esquerda para ir lá para o nosso vestiário. E nisso que eu passei essa segunda porta, 3 delas estavam de fora, elas estavam voltando de algum lugar para o vestiário delas. E aí eu virei e falei, meu Deus, ai, tomara que elas não falem nada e que eu entre quieta para o meu vestiário e elas para o delas. Mas elas não falaram, não ficaram quietas e eu também não tenho sangue de barata, né? Talvez hoje, com 48 anos, eu acho que eu faria alguma coisa talvez um pouco diferente, talvez não, mas quando elas falaram uma bobagem ali para mim, e a gente entende espanhol, os palavrões em espanhol a gente entende, né? E elas falaram uma coisa feia para mim, aí eu virei e falei, qual é? Aí nisso elas falaram alguma coisa, eu falei outras e xinguei de volta, e aí, e assim, em no time, em 3 segundos, todas as cubanas estavam de fora e todas as brasileiras estavam de fora. E foi um mar de confusão. E elas andavam com aqueles caras, os federais americanos, os marshals. Elas andavam com eles e a delegação de Israel também andava com eles. E aí eles estavam por perto, então logo que começou, que há 24 mulheres ali se pegando, uma confusão danada, aqueles brutamontes, os machos apareceram, né? Começaram a separar, calm down, calm down, calm down, aquele monte de brutamonte do FBI, Marshall, e depois, assim, depois o resto virou história. E eu já encontrei a Mireia algumas vezes e a gente já deu muita risada. A última vez que eu encontrei foi na Olimpíada do Rio, em 2016, e a gente riu muito. A gente riu muito e ela falou assim, poxa, essa geração de hoje, ninguém briga, ninguém provoca. É uma geração que só sabe jogar vôlei. Muito morna, né? Muito morna. Que já eu falei para ela, falei, essa geração aí tá precisando dar uma provocada, né? E a gente falando, né? Vocês lembram quando vocês provocavam? Mas vocês também provocavam. E hoje a gente encontra com elas e a gente dá muita risada, muita mesmo. Legal. A Virna fez até uma live com a Mireia, foi muito legal também, né? Relembrando, matando a saudade do tempo. Ana, quais as diferenças que você vê no voleibol dos anos 90 para o voleibol de hoje em dia? E no que você acha que a sua geração contribuiu para a evolução do voleibol? Eu acho que, vamos lá, acho que a minha geração, acho que ela contribuiu para um avanço na parte física. Acho que a nossa geração, ela foi cobaia de uma boa experiência, onde porque brasileiro, né, ele é muito técnico por natureza, né? Tanto os meninos quanto as meninas, você vê desde a seleção juvenil, você vai na praia, por exemplo, todo mundo é muito técnico. Mas a gente sempre batia na trave. Então, acho que a nossa geração entendeu, através de excelentes profissionais na área de preparação física, que não adianta você ter uma técnica muito apurada se você, no quinto set, a sua técnica cai devido ao seu aspecto físico, ao seu condicionamento físico. Então, eu acho que a nossa geração mudou muito a mentalidade nesse ponto.
da gente ter uma preparação física muito forte. Antigamente, assim, treinava um treininho leve de manhã, fazia uma parte física, fazia um coletivo à tarde. Acho que na nossa geração era pau na máquina de manhã, preparo físico de manhã, pau na máquina à tarde, não tem essa de descansar, descansa no fim de semana. E a gente acabou percebendo que você ter um melhor condicionamento físico, até nas lesões isso ajudava. A gente começou a se machucar menos, porque a gente estava mais forte. Então, acho que a nossa geração trouxe essa mudança na mentalidade do preparo físico, que antes tinha um certo preconceito assim, se treinar em dia de jogo, se treinar forte em dia de jogo, fica preso. E a nossa geração não teve isso, não. Era Sérgio, era Bernardinho, mas não é treininho de passe, é pau de manhã e chegava à noite e a gente estava ligada, né? Então, eu acho que a nossa geração mudou a mentalidade do vôlei feminino nesse aspecto, de uma preparação física de homem, masculino mesmo. E, desculpa, qual foi a outra pergunta? E eu acho que, tecnicamente, eu sinto falta do vôlei da nossa geração, porque eu vejo hoje, por exemplo, na minha posição, eu fico muito triste com o que eu vejo. Porque as meninas, elas bloqueiam, elas atacam e sacam. Então, eu acho uma pena, porque a gente vê meninas muito habilidosas e no nosso tempo o meio era o homem de passe ali, né? O meio que comandava o passe, o meio que falava, chega mais para cá, vem você para lá. Outro ponto também que eu acho que muito melhor, não é saudosismo, não. Se eu fosse técnica, eu faria isso. Mas quando a levantadora defende, hoje quem levanta é o líbero. E se o líbero está de frente ali para... Não é saída mais que fala, né? Para o oposto. Se o líbero está de frente para o oposto, ele vai levantar para o oposto. Se o líbero está de frente para a ponta, ele vai levantar para a ponta. Na nossa geração, quando a levantadora defendia, o meio levantava para o oposto, para a ponta, e às vezes chamava um pipe, chamava uma jogadora do fundo. Então, isso eu sinto falta. Então, hoje a jogadora, você vê que a própria técnica de defesa de algumas levantadoras hoje é diferente. É um scoop assim para cima para o líbero vir correndo e levantar. Então, se eu fosse técnica hoje, eu ia falar, não, se a levantadora defendeu, quem levanta é o meio. Com certeza, e nisso até se perde a precisão, né, Ana? Por quê? Porque o líbero dentro da área de ataque não pode fazer o levantamento de toque, só de manchete. Exato. A meio não, a meio já pode. Pode, como você falou, uma russa, ponta, saída, tem muito mais opções. Quando a gente jogava na seleção, a Fernanda defendia, eu levantava uma rapidinha para a Fu. Eu levantava uma rápida ali para a Fu e a Fu chamava na Moser, às vezes no pipe, levantava uma bola mais rápida para a ponta, para a Ilma. Então, é uma variedade, eu acho que dá uma gama mais interessante ali no jogo. E outra, a minha própria transição para a praia, ela foi infinitamente mais fácil, porque eu passava, porque eu já levantava, eu já tinha todos os fundamentos de uma jogadora que faz tudo ali na quadra e não apenas ataca e bloqueia, né? Que hoje, basicamente, é a função de todo meio, masculino ou feminino. Com certeza. Tenho certeza que as meninas da Nestlé estão conosco, a comissão técnica também. Um grande abraço e beijos a todos. Beijo Várias a todos. mandaram perguntas, comentários. A Michele, sobrinha da Filó, até te sacaneou, né? Perguntou qual era o saque mais difícil para você passar, que ela fala que era o dela, na época da Nestlé. Era difícil, era bem difícil. Era uma coisa que vinha assim, que a gente chamava de Highlander, né? Que era uma espada que vem cortando cabeça, assim. Mais ou menos. Ana, saindo da Nestlé, você foi para o Davene Paulistano e depois você decidiu trocar a quadra pelas areias, né? Você acha que você fez a escolha certa ou você poderia ter continuado mais um tempo na quadra?
Não, eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu já estava muito cansada, né, na quadra. É, eu já estava assim com uma série de lesões que não curavam, que eu ia machucada para o clube, chegava machucada na seleção. Então eu não estava conseguindo aquele tempo assim para respirar. E a vida pessoal na quadra, ela você vai com a boiada, não tem jeito, né? O time fala A, você tem que falar A. E então isso começou a me incomodar um pouco. E aí eu estava pensando em parar de jogar ou ficar um ano sabático. Eu não queria sair do Brasil, eu tinha uma proposta para ir para a Itália, eu não queria sair do Brasil. E aí, o que aconteceu? Em 98, no Japão, eu machuquei o joelho. A Ana Moser deu um peixinho ali no Mundial e eu fui levantar, não sei o que eu fui fazer, e eu escorreguei. Mas foi uma coisa tão boba assim, sabe? E na mesma hora eu falei com a Fernanda, eu falei, eu machuquei meu joelho. Ela falou, o quê? Você tá louca? Você não caiu? Não, eu falei, eu machuquei meu joelho. Pedi o Bernardo para me tirar, então eu comecei a mancar e todo mundo olhou para mim assim e falou: pessoa, que isso? Vai abandonar a guerra? E acabou que depois, na ressonância, eu quebrei a patela e eu tive que fazer uma artroscopia assim que eu cheguei no Brasil. Quebrei a patela em 3 pedaços, uma coisa assim tão ridícula, o pé escorregou assim, sabe? E aí eu não tinha assinado contrato com ninguém ainda. E o ranking era esse ranking de 200 mil pontos, que ninguém pode ir para lugar nenhum. E quem é que vai contratar uma jogadora machucada? Ninguém apareceu para me contratar. Aí falei, bom, tudo bem, vou cuidar do meu joelho, olha só, be careful what you wish for, né? Eu queria um ano sabático, aí vem, machuca o joelho, ninguém contrata. Falei, cuidado com o que você deseja. E aí fui para o Rio para fazer a recuperação, porque a confederação pagou toda a minha recuperação, a minha cirurgia, já que eu tinha machucado na seleção, né, e estava sem clube. E dentro da minha recuperação, já a Superliga rolando e eu só assistindo e me recuperando, o Marcos Miranda, que na época, que pai do meu filho, meu ex-marido, que na época ele era supervisor da seleção, ele também só estava com a seleção, ele falou, vamos fazer a sua recuperação na areia. E aí eu fui para a areia, comecei a treinar na areia, e aí ele falou, por que você não joga um torneio ou outro enquanto a Superliga está rolando? Joga um torneio, vê o que dá, o que você gosta, tem jeito e tal. Aí joguei um torneio, fiquei em terceiro, aí joguei outro, aí a própria Nestlé veio e falou, a gente quer te patrocinar para você ficar na praia, você quer? Eu falei, fico. E aí acabei ficando e como eu falei no começo, acabou dando uma boa extensão aí, uns bons 10 anos, eu acho, aí na minha carreira. Na primeira temporada você já foi MVP, não foi? No Circuito Banco do Brasil, na sua primeira temporada. Fui. Eu lembro. E a Gisele, que é a levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado hoje, ela pergunta para você, como foi para você substituir a Juliana em Pequim de última hora, sem uma preparação, aquele ciclo olímpico, tudo aquilo lá, e se em algum momento você pensou em desistir de abraçar essa bronca toda numa Olimpíada, Não, né? jamais, jamais, assim, soldado que é chamado para a guerra tem que ir, tem que pegar a baioneta e falar, vamos embora, não tem essa. Foi uma experiência única, porque eu não era muito amiga da Larissa, a gente não se conhecia muito, a gente tinha até uma certa rivalidade grande dentro da quadra, mas olha, foi uma experiência tão rica. Hoje a Larissa é uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito. A gente viveu 2 semanas ali, a gente fala que a gente viveu 2 anos em 2 semanas. E nós encontramos muitas soluções rápidas para problemas complexos em 24 horas.
e a gente deu assim absolutamente o melhor que a gente podia dar. E foi uma pena que a contusão da Juliana ela foi sendo arrastada durante muito tempo, já todo mundo já sabendo da gravidade da lesão dela, né? Uma lesão daquela a gente sabe que não se recupera em menos de 4 meses, 5 meses. Por causa do que aconteceu com a Juliana, que ela falou a vaga é minha e eu vou ficar com a vaga até o final, as regras mudaram, né? Depois de Pequim, a vaga acabou passando para o país, que eu acho que é o mais correto, porque eu acho que se eu e a Larissa nós tivéssemos tido um pouco mais de tempo, 1 mês, 2 meses, eu acho que algumas coisas poderiam ser consertadas, porque durante a Olimpíada, a gente consertava as coisas, a gente trocava a roda do carro com o carro andando. Então, em alguns momentos, nós duas corríamos para o mesmo lado. A Larissa jogava com a Juliana, onde ela marcava muito, 1-2, 1-2. Eu, 2008, eu fui campeã do circuito mundial com a Shelda. Eu fazia o que eu queria, a Shelda fazia o que queria atrás e a gente achou uma harmonia muito bacana, muito bacana. E essa harmonia a harmonia técnica com a Larissa, às vezes a gente batia a cabeça de ir para o mesmo lado. Então, às vezes demorava 2, 3 pontos para a gente arrumar, para a gente conversar. Não, o que a gente vai fazer? Tá, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E a gente perdeu um tempo precioso ali. Mas foi uma experiência enriquecedora. Eu tenho muito carinho pela Larissa hoje. Ela me escreveu uma carta no final que eu tenho guardada aqui comigo até hoje, que se eu abrir e ler, eu choro. E foi uma experiência que eu tenho guardada no coração. Legal, Ana. Ana, qual foi o seu caminho pós-voleibol? Quando você decidiu parar de jogar, qual caminho você seguiu? Eu falei, vou ler todos os livros que eu queria ler e eu não tinha tempo. Eu estava sempre cansada. Eu fui fazer arquitetura na UCLA, que era uma segunda paixão. Eu sempre fui muito apaixonada por arquitetura e por história. Então, eu fui fazer arquitetura na UCLA. E aí, dentro do curso de arquitetura, a minha paixão pela história, ela aumentou, ela cresceu mais ainda. E hoje eu curso ciência política também. E eu não estou conseguindo ler todos os livros que eu compro mais. Todo dia chega 2 livros aqui em casa. E eu já falei, eu vou morrer antes de ler metade dos livros que eu compro. Mas eu estou mergulhada em estudos, estudo bastante, leio bastante, tenho uma coluna semanal na revista Oeste, que eu falo muito de política, de esporte também, e sigo essa paixão agora por história e política. Legal. E você nunca pensou em jogar Master, talvez? Aí tem o US Open, né, que é um torneio enorme, ou ser técnica, ou fazer algum projeto no voleibol? Não, não tenho. O engraçado é que quando eu mudei para cá, isso já tem quase 11 anos, as americanas da praia, elas sabiam que eu tinha casado com o Cal também jogou, né, vôlei de praia, jogou com o Cindy muitos anos, amigo delas. E quando eu mudei para cá mesmo, elas, Ana, vamos jogar, a gente joga toda quinta-feira, a gente joga quarteto aqui em Remoça, vem jogar com a gente, vem jogar com a gente. Falei, vamos embora. Apareci lá numa quinta-feira e todo mundo, todas as minhas ex-inimigas americanas, todo mundo se divertindo, todo mundo alongando, contando piada, e seu filho, isso e aquilo, e eu pensando, gente, que legal, né? Agora a gente vai jogar por diversão, vai rir, aquecemos. Quando começou o jogo, parecia que elas estavam jogando para a Olimpíada. E eu estava fora de forma. E eu falei, meu Deus,
eu não posso passar vergonha. E elas no quarteto me colocaram para atacar na ponta, quem mais recebe bola. E levanta, e levanta, e levanta. E assim, uma competição, assim, acho que a gente até entende a mentalidade do americano de ser altamente competitivo, né? No outro dia, eu abri o olho na cama, olhei para o meu marido e falei, não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer, tá tudo dolorido. Então, o que eu faço é jogar quarteto aqui com elas. Agora eu já sei como é, então eu me preparo. Se eu tô mal fisicamente, eu falo, não, essa semana eu estou muito ocupada, eu não apareço, não. Mas não tenho vontade de ser técnica, não tenho vontade. Ajudei muitas vezes aqui os times que o meu filho passou, eu ajudava na estatística. Eles adoram o jeito que o brasileiro faz estatística e ajudava na estatística, mas ser técnica e jogar master, nem pensar. Legal. Ana, e qual você acha que vai ser a realidade do mundo e do voleibol pós essa pandemia? Ai, não sei. E eu estou muito temerosa, porque a própria liga universitária que meu filho joga, né, na liga universitária, está suspensa por tempo indefinido. Então é uma pena, porque são anos preciosos assim de uma vida muito boa que você passa e que você leva lições para a sua vida depois, disciplina, comprometimento. Os meus professores na UCLA, eles falam para mim assim, até hoje eles falam, olha, se eu te der uma nota máxima, você me deixa em paz, porque eu fico em cima, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que isso, o que eu posso melhorar. E eu vejo que isso é uma herança do esporte. O esporte acaba te dando isso e incorporando isso no seu dia a dia depois que você para, que você não consegue ser diferente. Você quer continuar ser disciplinada. Você não entra num projeto se você não se compromete totalmente. Eu, pelo menos, sou assim. Então, é uma pena, porque eu quero muito que os meus filhos vivam esse legado que o esporte dá, porque deixa frutos maravilhosos para o resto da vida. Legal. Ana, e aí nos Estados Unidos tem a NBA, tem a NFL, que são gigantes. Por que não tem um campeonato de voleibol nesse nível? Só tem o universitário, college. É uma boa pergunta. O pai do Gabriel morou um ano aqui, a gente trouxe ele para cá para ele ser técnico, foi técnico do clube do meu filho, foi técnico da Kerry Walsh. E ele, quando ele chegou aqui, ele foi nos campeonatos nos fins de semana e ele falava, gente, isso aqui não tem no Brasil, são 40 quadras, quase todo fim de semana, e cada quadra tem 4 times. Então, a gente não entende por que não tem o apelo porque chega até na liga universitária, é um espetáculo e depois morre. Mas aí eu acho que a resposta é exatamente os outros esportes, eles são muito grandes, né? Eles têm muita visibilidade. O futebol americano é o primeiro esporte dos Estados Unidos. Aí a NBA também é gigantesca. Aí depois tem o beisebol, e aqui nos Estados Unidos o que acontece? Nada acontece ao mesmo tempo. Então tem a temporada da NBA, tem a temporada do futebol americano, a temporada de beisebol. Então acaba que o americano apaixonado por esporte, ele está sempre ocupado com todas essas ligas. E elas giram muito dinheiro, elas têm um poder econômico muito grande. A própria liga universitária de basquete, que alimenta, né, a NBA, é uma liga que movimenta milhões e milhões e milhões de dólares. Então, o vôlei ele acaba brigando por um nicho muito pequeno. Mas, de 4 em 4 anos, nas Olimpíadas, o vôlei é um dos esportes mais assistidos aqui nos Estados Unidos. Estranho não ter um esporte representativo, né? O espelho aí para as De crianças. repente falta alguém pegar, né, e fazer o que a gente fez, né, uma Superliga,
a estruturar de uma maneira profissional, uma liga profissional. Falta alguém fazer isso, né? De repente pega. O problema é que não tem como você expandir uma liga de algum esporte sem televisão. E as televisões aqui, elas são todas comprometidas com esses outros esportes. Onde encaixar na grade o vôlei? Esse é um problema. É. Teria que ser talvez alguma coisa via internet, né? Algum stream, como fez a CBV na Superliga, Exato, né? Seria uma saída. exato. É, Ana, um jogo na sua vida que você queira esquecer. Um jogo que eu joguei ou que eu vi. Que você jogou, que você participou. Na praia ou na quadra? Onde você quiser. Ah, eu acho que, apesar dos personagens do jogo eu gostar muito das três, eu acho que a nossa quarta de final, eu e Sandra contra a Adriana Bea e Shelda em Atenas. A gente estava ganhando, nós ganhamos o primeiro set, a gente estava muito bem no segundo set, e aí deu uma ziquezira ali comigo e com a Sandra, o nosso jogo começou a bater cabeça, a Shelda com a Adriana, a gente via que elas estavam lutando com muito esforço mesmo, e aí elas viraram o segundo set e o tie break, a gente estava na frente também, mas elas acabaram vencendo e foram para a semifinal olímpica. Ali foi, para mim, foi o fim de tentar entrar para a história como uma atleta que ganhou uma medalha na quadra e na praia. E apesar de eu ter um grande carinho pela Sandra, pela Adriana, pela Shelda e pela Adriana Bea, é um jogo que eu hoje, assim, se está passando na TV, eu não vejo. Ana, e um jogo inesquecível na sua vida e o seu jogo inesquecível pela Nestlé? Ai, o jogo inesquecível na vida, acho que foi a nossa medalha de bronze, né, em 96. Foi também uma novela aquilo ali, 5 sets, a Ilma com o pé quebrado, com a gente desfalcada, e nossa, foi ali um sofrimento, e a gente vinha daquela briga toda, daquela guerra emocional com as cubanas, então é, a gente vinha catando os pedacinhos há 2 dias, e agora, né, vai ser, como é que vai ser? E eu me lembro que um dia antes, eu estava chorando muito, a Virna chorando muito, e a gente estava andando pela vila, eu e a Virna, e a gente arrasada, arrasada, assim, a cara totalmente derrotada com o jogo com a Rússia no outro dia. E aí nós encontramos o Oscar, eu e a Virna. E o Oscar falou assim pra gente: Ei, vocês duas aí, chega aí. Aí, como é que vocês estão? E aí a gente, mais ou menos, mais ou menos. Aquela mimimi. E aí ele falou assim: Olha só, eu já joguei 5 Olimpíadas. 5. Se alguém chegasse para mim e falasse assim: Oscar, você troca suas 5 Olimpíadas por uma chance de ganhar uma medalha, eu trocaria. As 5 Olimpíadas pelo dia de vocês amanhã. Eu queria ser vocês. Eu trocava tudo pelo dia de vocês amanhã. E aí aquilo ali mexeu com a gente. Tanto é que depois a gente chegou na pré-eleição e nós comentamos isso na pré-eleição. O Oscar jogou essa semente lá na nossa pré-eleição, deu uma baita força. Então eu acho que esse jogo foi o inesquecível. E pelo Leite Moça, olha, foram tantos. Mas eu acho que o título mundial foi um gostinho muito especial. Muito especial, foi muito celebrado. A gente a gente quebrou ali vários recordes de clubes.
Então, o título mundial pelo Leite Moça é um título que eu tenho com muito carinho também. Legal. Se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente na sua carreira, o que você teria feito, Ana? Hum, olha, eu acho, pensando aqui, eu acho que na praia, acho que eu não teria me separado da Sandra. Acho que mas também a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje, então assim é um pouco injusto. E eu sei que ela também pensa isso, porque nós já conversamos sobre isso, e nós fomos imaturas, as duas. A gente não brigou feio, a gente não discutiu de perder o respeito. A gente chegou à conclusão de que não está dando certo, vamos tocar a vida. Mas eu acho que faltou maturidade para a gente, para nós duas, de falar: não, o nosso time é bom. A gente tropeçou em Atlanta, mas o nosso time é bom, o nosso time foi campeão do circuito mundial. É só arrumar uma aresta aqui ou outra ali e a gente vai para dentro. Acho que isso. Legal. E se você fosse escrever uma autobiografia, qual seria o capítulo principal dessa autobiografia? Meus pais. Meus pais, se tivesse tido um torneio na Lua, eles iam arrumar um jeito de ir lá me apoiar. Meus pais rodaram um mundo atrás de mim, da minha irmã também, que depois jogou em Sorocaba. Meus pais, eles, assim, falar da minha carreira, falar de onde eu cheguei, da minha fama, do meu nome, sem os meus pais, não tem jeito, porque os meus pais, eles embarcaram totalmente na minha de falar: você quer jogar vôlei mesmo? Vamos embora. Muito bom. Ana, te agradeço muito por estar conosco. Hoje foi a última live com as atletas da Nestlé, a live 41. Amanhã às 15 horas tem o Índio, às 16 o Sérgio e domingo o encerramento do projeto aqui também, né? Que a ideia era resgatar. Como eu falei antes, nós temos aí 6 minutos de live. Você foi atacada injustamente, sem poder se defender. Então, assim, eu abro espaço se você quiser usar o nosso canal para falar e o que você quiser. Se não quiser, também tem mais perguntas aqui até acabar, tem mais uma folha. Se precisar abrir outra live também para você falar, abrimos. Então eu deixo totalmente aberto para você, Ana. Eu só queria agradecer a chuva de carinho e de apoio que eu recebi depois de uma tempestade de ódio, que foi maliciosamente planejada. Tiraram um tweet meu totalmente de contexto. Eu sei que hoje, por eu mexer e escrever sobre política, eu tenho alguns inimigos políticos, e eu sempre falo e repito: eu não fico apoiando políticos, mas eu apoio ideias que podem trazer progresso para o Brasil. Mas nem essas ideias, as pessoas concordam com elas também, ideias sociais, ideias econômicas, e ao longo desse tempo todo que eu venho escrevendo, estudando e escrevendo sobre política, algumas pessoas se incomodaram com as minhas ideias, e sempre que tem uma oportunidade para atacar não as ideias, mas o mensageiro, elas fazem isso. E aí tiraram um tweet de um contexto de uma conversa séria, de uma conversa onde eu mostrava alguns índices da criminalidade aqui nos Estados Unidos em relação à comunidade negra, exatamente para a gente entrar no debate. Olha, tem muito mais do que racismo sistêmico da polícia. Racismo na sociedade? Tem. O assunto era o racismo sistêmico pela polícia, que os números não mostravam isso, e que a gente tinha que mostrar esses números para mostrar que essas comunidades, elas sofrem por falta de políticas públicas, elas sofrem por falta de oportunidades, e se a gente ficar só gritando racismo da polícia, a gente varre para debaixo do tapete os reais problemas que essas pessoas vivem. Porque quando você fala tira a polícia das nossas vidas, quem tem dinheiro vai continuar com segurança, vai continuar armado.
mas essas comunidades vão sofrer com a criminalidade, com a falta da polícia. E foi exatamente esse o contexto e a conversa toda do Twitter. Tá lá, quem quiser ver. E aí tiraram um tweet e repetiram, é Goebbels, né? Você repete uma mentira 1000 vezes até que ela vire verdade. E, infelizmente, algumas atletas só leram a manchete, outras depois vieram me pedir desculpa e eu aceitei com muito amor. Falaram, Ana, eu não tinha visto tudo, me desculpa. Então, a gente tem o que você falou. O recado é, não seja leitor de manchete. Faça o seu trabalho de casa e procure saber você mesmo, a fonte. Se você ouviu duas coisas, procure você saber o que é realmente a verdade. Mas eu quero deixar aqui o meu amor, porque em 3 dias eu ganhei 30 mil seguidores, entre Twitter e Instagram, uma chuva de amor, de apoio. São milhares de mensagens que eu não consigo ler, até hoje eu não consegui ler todas elas. Então eu acho que eu acabei saindo até muito mais amada e eu fico muito grata por isso, muito honrada mesmo por todas essas pessoas que me deram a mão, que me deram força e que estão a fim do debate intelectualmente honesto e estão a fim de defender a liberdade pela verdade. Muito obrigada, eu tenho só que agradecer, foi uma chuva de muito amor e deixar meu beijo aqui para o Índio, para o Sérgio, Cláudio, todo mundo. Sorocaba, foram 3 anos em Sorocaba que eles estão guardados no coração com muito amor. Então, quero agradecer o carinho e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer imenso. Assim, há uns 20 anos que eu não te vejo e parece que a gente conversando e se vendo, parece que foi ontem, né? O carinho permanece, a admiração permanece. Então, te agradeço muito. Eu sei que você estava cheia de coisas aí para fazer. Mesmo assim, você conseguiu achar um espacinho para a gente. E te agradeço muito por esses momentos e por estar aqui conosco, tá? Um grande beijo e muito sucesso aí para você. Amanhã eu vou ver a live de vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Muito obrigado, Ana.